E nós vamos sair daqui hoje diferentes, amém? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela é poderosa. Então, por si, ela já age nas nossas vidas. A Bíblia também, a respeito de si mesma, diz que ela é como uma espada de dois gumes cortante, né? Então ela penetra profundamente sobre os nossos corações. Então nós vamos sair daqui encorajados, amém? Então abra o teu coração, esteja sedento, esteja aberto, gere uma expectativa de receber a palavra do Senhor, porque ela é tão poderosa, preciosa, não por quem está aqui, mas pelo poder que há na palavra de Deus, de trazer transformação sobre as nossas vidas, amém? Pai, mais uma vez nós te louvamos, Senhor, porque nós temos a oportunidade de se reunirmos, estarmos aqui, Senhor, como corpo diante de Ti, e nós pedimos, Senhor, que abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, ministre os nossos corações, tira de nós toda a preguiça, Senhor, Pai, toda a sonolência espiritual, nós rejeitamos toda a apatia, toda a indiferença, Senhor, em nome de Jesus, sacode o nosso interior nessa noite, desperta-nos, Senhor, como, ó Deus, filhos, Senhor, cheios do Teu Espírito que somos, Senhor, venha sobre nós, nos envolvendo, Senhor, com uma graça poderosa, Senhor, a Tua presença, ela é real, ela é verdadeira, Senhor, neste lugar. Nós queremos pedir que os Teus sinais venham se manifestar, nós desejamos, Senhor, de fato nós precisamos tanto, Senhor, do fluir sobrenatural do Teu Espírito. Pai, estamos aqui, Senhor, porque Te amamos, Senhor, porque precisamos de Ti. Envolve-nos, Senhor, com esse poder vindo do Teu trono. Pai, nós pedimos também que mais uma vez cerque esse lugar, Senhor, com os Teus anjos guerreiros. Senhor, a Tua palavra diz que os anjos, Senhor, são enviados, Senhor, como ministros, Senhor, para nos servir. Pai, que os Teus anjos, Senhor, sejam multiplicados. Senhor, envie mais anjos, Senhor, sobre este lugar. Que o Senhor abra os olhos também, Senhor, da Tua igreja, para que também contemplem o mundo espiritual, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que desejam, Senhor, ter visões, revelações, Senhor, dos anjos, do mundo espiritual, que eles, Senhor, recebam isso de Ti. Eu sei que não vão apenas enxergar o reino celestial, mas também o reino das trevas. Mas, Pai, que o Senhor desvende, Senhor, aos nossos olhos aquilo que o Senhor desejar. Pai, nós pedimos auxílios desses anjos, Senhor, que não só nós sejamos tocados pelo poder da Tua palavra, mas aqueles que passarem aqui por frente, Senhor, que transitarem por aqui, Senhor, sejam tocados pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Pai, nós clamamos, Senhor, nesta hora, Pai, que o Senhor também envie os Teus anjos, Senhor, lá onde estão os nossos parentes, filhos, cônjuges, Senhor, onde está, Senhor, ali a nossa família, aqueles que não estão aqui, que o Teu poder venha tocando-lhes de maneira poderosa. Senhor, aquelas pessoas que estão nos acompanhando pela internet, nós abençoamos, Senhor, agora, Pai, todo aquele que está com o coração aflito, Senhor, ó Deus, desgastado, cansado, que venha o renovo, Senhor, da cabeça à planta dos pés. Renova as nossas forças, traz um refrigério sobre nós, Pai, em nome de Jesus, nos envolva com o Espírito de revelação, que a Tua graça, que o Teu favor sejam derramados sobre nós, Pai. Eu peço, Senhor, ó Deus, e desde já, Senhor, eu Te agradeço, porque eu sei, Senhor, ó Deus, que o Senhor tem nos ouvido e certamente nos atenderá, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você, ainda em pé, abrisse a sua Bíblia aí. Nós vamos ler alguns textos já de início. E o primeiro que eu quero ler é Filipenses 2, do 9 ao 10. O tema da nossa palavra hoje é a autoridade de Cristo em nós. Filipenses 2:9 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Nós vamos ler também Mateus 28, 18, 19, um texto bem conhecido. Vamos ler só o 18 por enquanto. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E por fim nós vamos ainda ler 1 Pedro 5,
do 7 ao 10. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Glória a Deus, podem se sentar. Esse é um texto tão tremendo da palavra. É sempre um prazer poder compartilhar aquilo que o Senhor traz ao nosso coração, mas igualmente é também uma grande responsabilidade estar aqui diante de vocês compartilhando a palavra. E nesse último texto que nós lemos aqui, nós vemos então o apóstolo Pedro trazendo um encorajamento a um momento muito específico da igreja. Os cristãos estavam sendo perseguidos, muitos estavam morrendo queimados, outros nos coliseus, como coincidentemente aqui a nossa canção que nós ensaiamos fala. Eles estavam sendo dispersados, né, sobre todo o Império Romano, devido à perseguição dos romanos para com os cristãos. Então o apóstolo, ele vem com uma palavra de encorajamento, né, não negando aquilo que estava acontecendo, mas mostrando que havia um propósito maior, que os irmãos que estavam sobre toda a terra também estavam passando por essas dificuldades, por esses sofrimentos, mas que havia um propósito nessa batalha, nessa luta do qual eles estavam enfrentando. E ele então diz ali, né, para que nós lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então nós estamos diante de dias, como nós costumamos dizer sempre, dias maus, dias difíceis, dias em que nós precisamos se revestir do poder de Deus para enfrentarmos e continuarmos avançando, né, avançando em todos os aspectos da nossa vida. E então, que se você tem estado ansioso, né, essa palavra é para você, porque nós podemos lançar sobre ele toda a preocupação, toda a ansiedade, porque a palavra nos garante que ele tem cuidado de nós. A palavra nos garante que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não fomos esquecidos. O Senhor continua reinando, nós somos súditos de um Deus, de um Rei poderoso que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele governa sobre todas as nações, ele está no comando de todas as coisas. Escolheu nos dar o controle através do livre-arbítrio das nossas vidas, né? E assim nós, com responsabilidade e com a autoridade também que ele nos deu, podemos decidir através das nossas escolhas, e decidindo temos as consequências tanto para o bem quanto para o mal, né? E interessante que também o apóstolo Pedro, ele usa aqui uma figura de linguagem para que os cristãos ali entendessem essa ação do diabo, e ele traz uma direção, ele traz um aconselhamento. E ele, depois dessa linguagem, ele diz: resistam-lhe, permaneçam firmes. Então ele fala ali que que o diabo, o nosso adversário, está rugindo como leão, buscando a quem possa devorar e a quem possa tragar. É como o leão, não que ele seja o leão, porque o leão que nós cantamos aqui, né, é o leão da tribo de Judá, aquele que não precisa se disfarçar e nem intimidar, porque ele mesmo tem todo esse poder. Então o leão é um felino muito numeroso em todo o mundo, e ele tem não apenas, ele prospera muito, né, porque não apenas ele tem uma força brutal, grande, mas ele é um animal que tem estratégias. E o leão, ele age de uma forma então estratégica quando ele sai para caçar. E o apóstolo Pedro, ele traz essa figura mostrando para nós que Satanás faz da mesma forma. E o leão, ele escolhe caçar à noite, né?
e ele usa o rugido dele para intimidar a sua presa, né? Então, o rugido do leão, ele pode ser ouvido até 8 quilômetros de distância, e ele causa intimidação, medo, ansiedade, né, naqueles animais que ouvem o seu rugido, porque eles estão se aproximando e ele já tem então tudo armado. As leoas vão atrás para pegar aqueles que vão tentar fugir, e eles vão armando então uma cilada, eu posso assim dizer, né, e vão cercando a presa até que então elas sejam devoradas vivas. E o apóstolo Pedro está dizendo que Satanás, o inimigo das nossas almas, aquele que nos odeia, aquele que não quer nos ver prosperar, aquele que odeia quando você deseja mais de Deus, aquele que odeia o bem-estar da sua família, odeia a sua saúde. Nós temos um inimigo real, verdadeiro. Esses dias, né, o meu filho ouviu no TikTok uma explicação a respeito de Lúcifer, de Satanás, e ele veio correndo: mãe, mas você sabia que essa questão de Lúcifer aí estão dizendo que é toda uma figura de linguagem, não existe, queria dizer isso e aquilo, né? Mas nós sabemos que nós temos um inimigo, ele é real, ele é verdadeiro, e ele não vai deixar nenhum de nós passar despercebido. Nós temos um inimigo que nos odeia e que arma ciladas e que vai tentar continuamente nos destruir. E muitas vezes nós ignoramos isso. Eu já falei sobre isso algumas vezes, que o Senhor tem aqui nos direcionado. E então, que nós possamos abrir os nossos olhos e entender que Satanás, ele vai tentar investir contra as nossas vidas, ele vai tentar então nos intimidar, e muitos de nós, dependendo das circunstâncias ao nosso redor, tem sentindo-se intimidado, talvez por uma enfermidade, talvez por um problema financeiro, talvez por um problema no casamento, ou problema com o filho, talvez pela questão política, econômica do país, né? Ou talvez por qualquer outro motivo que tenha se apresentado, você tem se sentido intimidado. Mas hoje estou aqui para trazer um recado para você, que nós não precisamos nos sentir intimidados, nem ansiosos, porque nós pertencemos a um Deus e Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele não vai nos desamparar, nada foge ao seu controle. E o Senhor trouxe-nos aqui para animar o nosso coração com relação a isso, né? Então, o intuito de Satanás é como o do leão. Ele vai rugindo e vai ali intimidando a presa para que eles recuem e possam ali ser devorados pelo leão. E a artimanha de Satanás é a mesma. Ele quer que cada um de nós recue naquilo que você já avançou, naquilo que você se propôs, na convicção que foi trazido sobre a sua vida. Ele continuamente está armando estas coisas para que nós nos sintamos intimidados e recuemos. Mas a orientação do apóstolo Pedro para nós é para que nós resistamos. E ali em Tiago 4,7, um texto tão conhecido também, eu quero citar aqui já. Ele diz ali: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, Satanás quer realmente destruir as nossas vidas. Então, eu já falei aqui no dia que eu ministrei, que foi no dia 30/10, sobre isso. Eu falei sobre nós vivermos conscientes do mundo espiritual, da guerra que nós estamos envolvidos. Eu falei sobre que a nossa guerra se trava nas regiões celestiais, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Quantos lembram disso ou já se esqueceram completamente? Quem veio dia 30? Veio muito poucos irmãos dia 30, né? Mas essa é a nossa luta, né? A única estratégia de guerra que o cristão pode assumir é romper com os limites do inimigo, nunca recuar, nunca se intimidar, porque não tem diabo que vença Jesus, amém? Toda a autoridade foi dada a Ele, né? E ali, concluindo esse exemplo, para nós gravarmos um pouquinho mais, quando tem os safares, e
eles comentam, falam sobre isso, e vai ali aqueles jipes, né, grandes com turistas para se aproximar dos leões. Os leões não atacam, porque eles entendem que o turista e o veículo são a mesma coisa. Então é algo ali enorme, né? E é muito interessante, eu ouvi um pastor que eu admiro bastante, ouço, ele falou que se nós se expusermos, né, como muitas vezes dizem que os turistas, os japoneses são os que mais se arriscam a sair do jipe para tirar fotos, porque pensam que os leões estão ali mansos, não vão atacar, está tudo tão de boa. Então os acidentes que acontecem, a maior parte são com esses turistas aí mais corajosos. Mas quando eles veem então que ele está ali sozinho, fora daquele veículo, né, eles atacam muitas vezes. E então, se nós estivermos de carona com o Senhor Jesus, estivermos juntos com o Senhor Jesus, mesmo que o diabo venha nos se aproximar de nós, ele não terá autoridade para exercer o poder dele nos atacando. Amém? O primeiro ponto que eu quero aqui abordar e revisar com os irmãos, já que a maioria não estava aqui no dia 30, é que nós precisamos entender a teologia da autoridade, né? A autoridade, o que é autoridade? A autoridade é o direito de governar, de exercer domínio, ou então de mandar, né? Vamos assim dizer. E ao criar o homem, Deus então deu a ele autoridade para governar sobre o jardim. Cabia a Adão exercer essa autoridade, resistir a Satanás, a serpente, expulsá-la dali, né? Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Infelizmente Eva caiu na sedução da serpente, e então o homem perde essa autoridade de governo para Satanás através do pecado, né? Então essa autoridade que tinha sido dada ao homem para governar é recolhida, e ela só então nos é devolvida através de Jesus, né? Aquele que encravou na cruz todo o escrito de dívida que nos era contrário. E então Deus nos deu a responsabilidade, Ele nos deu a autoridade, Ele nos deu a habilidade de decisão, que interfere em tudo, né? Na nossa vida, o nosso livre-arbítrio, conforme que nós decidimos. Então lá em Gênesis 1:26, o homem perde esse direito de governar para Satanás. Mesmo assim, então, a Bíblia fala que Satanás passa então a exercer governo sobre esse mundo. Jesus reconhece essa permissão dada a Adão, a Satanás, né? Mas ele mesmo assim tem os limites ali dados por Deus, né? Porque Deus é soberano, né? Então Jesus reconhece essa mudança de governo quando ele fala que Satanás é o governante desse mundo, né? Ele governa através do engano, através da intimidação, através de uma infinidade de meios, né? Nós podemos assim dizer. E quando Satanás ele assumiu esse domínio do mundo, veio com ele a maldição sobre a humanidade, que atingiu toda a trajetória da descendência de Adão e toda a descendência até nos afetar nos dias de hoje, né? Então, a menos que nós entendamos a teologia da autoridade, nós não teremos vitória completa, porque nós precisamos entender como que funciona o mundo espiritual e não nos intimidar diante das ações de Satanás contra a nossa vida. Por meio então da expiação de Cristo, nós fomos reposicionados nesta autoridade. Queria que você, se possível, repetisse: eu fui. Se você nasceu de novo, então eu gostaria que você pudesse ter convicção disso, que você diga assim: eu fui reposicionado na minha autoridade. Amém? Nós fomos reposicionados. Satanás então perde o governo sobre as nossas vidas. Nós estávamos sob o governo das trevas, sobre a influência, né, do governo do reino das trevas. Quando nós então nascemos de novo, nós somos reposicionados na nossa autoridade. Novamente nós então passamos a pertencer ao reino da
luz, ou ao reino do Filho do seu amor. Satanás perde, ele deixa de exercer o domínio, o governo dele sobre as nossas vidas, né? E isso é muito importante que nós entendamos, né? Então, quando Deus pronuncia a maldição ali sobre Adão, né? Porque ele saiu debaixo da autoridade de Deus, foi isso que aconteceu. Ele desobedeceu, então ele se rebela contra a autoridade de Deus. E nós vemos que isso aconteceu nos céus, na guerra cósmica, né, que aconteceu quando Lúcifer então se ensoberbece, ele se levanta contra Deus, e então ele está ali se levantando contra a autoridade de Deus, ele está se rebelando. Quando nós não nos colocamos sob autoridade, quando nós não respeitamos a autoridade espiritual, nós estamos em rebelião contra o próprio Deus. E o mundo espiritual pode agir sobre as nossas vidas, porque Satanás então, como que ele usa? Ele perdeu o governo sobre as nossas vidas, ele perdeu a autoridade, ele perdeu o direito de usar, de exercer domínio sobre nós, né? Nós pecamos, mas nós não somos mais escravos do pecado, amém? Revisão até aqui. Mas ele não perdeu o poder dele, ele continua tendo poder, nós continuamos tendo um inimigo forte, um inimigo poderoso, não tão poderoso quanto o nosso Deus, que tem todo o poder, mas é um inimigo poderoso. Então, quando que Satanás exerce o poder dele, já que ele não tem a autoridade para exercer esse poder, porque nós pertencemos agora ao reino da luz, não pertencemos mais ao reino das trevas, quando nós abrimos uma concessão a ele, quando nós abrimos uma legalidade, quando nós abrimos uma brecha, quando nós pecamos, Satanás ele age em cima então da concessão e da cooperação dada por nós. Muitas das situações nós achamos que é até Satanás, outras são obras da carne, produzidas por nós, mas que automaticamente abrem ações no mundo espiritual para que Satanás possa tocar nas nossas vidas. Mas também há uma coisa interessante nesse texto, ali nesse texto de Tiago 4,7, que ele fala ali, que nós devemos submeter a Deus. Então quer dizer, vocês precisam estar sob a autoridade de Deus, né? Lá no jardim, o que o Senhor Deus prometeu, né? Que nasceria da mulher, haveria da mulher uma semente, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Cabeça fala de liderança, fala de autoridade. Então Jesus veio para esmagar a cabeça da serpente, para quebrar essa autoridade que havia sido perdida. Então, nós abrimos essa autorização para o diabo quando nós pecamos, né? Quando nós deixamos de estar, quando nós nos rebelamos com relação à autoridade de Deus sobre as nossas vidas, né? E lá em João 12, 31 e 32, eu não vou ler, né? Mas ali fala que chegou a hora de Satanás ser julgado, né? E expulso. E quem nasce de novo, então, está pertencendo a esse reino do Filho do seu amor, né? Lá em Colossenses 2,15, um texto bem conhecido que fala ali, despojando principados e potestades, os expôs publicamente, né? Triunfando deles ali na cruz. Então nós estamos sobre o governo do nosso Deus, né? Colossenses 1,16, um versículo depois, diz que nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, essa é a chave que nós precisamos entender primeiramente aqui essa noite, para passar para o ponto 2, são só 3 pontos. Satanás não tem mais autoridade, né? A autoridade só é dada por nós quando nós abrimos essa concessão, então, né? Então ele não tem esse direito de atacar, mas muitas vezes ele vai tentar nos impedir de usar a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. O que diz ali naquele texto, então, que nós lemos? Diz, resistam-lhe, né? No texto de Tiago diz, resistam ao diabo. Também ali a instrução de Pedro é que
houvesse da nossa parte uma resistência. E eu quero esclarecer aqui, porque muitas vezes as pessoas vão aí para a internet e falam coisas assim, fora de contexto, ou não falam por completo, né? E aí eu já vi assim, muitos posts dizendo assim, não adianta sair amarrando o diabo, você tem que se posicionar. Não, você tem que se posicionar não abrindo concessão, mas você também tem que exercer sua autoridade e resistir ao diabo. Você tem que fazer as duas coisas, né? Quando aconteceu ali aquele fato, isso eu quero comentar mais na conclusão, mas quando aconteceu ali então de Satanás se rebelar, se levantar contra a autoridade de Deus, a Bíblia fala que ele foi expulso do céu. Ele não se retirou sozinho, precisou ser exercida a autoridade de Deus sobre ele. Quando Jesus venceu a tentação ali através das palavras, todos aqueles momentos ali em que ele foi tentado no deserto, a última coisa que nós vemos Jesus fazendo é exercendo autoridade e expulsando Satanás. Lembram disso? Que ele diz, retira-te. Então nós precisamos reconhecer essa autoridade e exercer essa autoridade, mas vou falando sobre isso mais aqui à frente, né? Então, em resumo, o homem entrega o governo pela desobediência a Deus, né? Através da rebelião contra Deus. O segundo ponto que eu quero aqui abordar com os irmãos é que nós precisamos, além de entender a teologia então da autoridade, nós precisamos entender o que Jesus fez por nós. Colossenses 2, 14 ao 15, se nós pudermos ler ali juntos esse texto, né? Ele fala então sobre o acusador, né? Então diz ali que o que Jesus fez, né? E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a, ou em outro texto, diz cravando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando. Prestem atenção nessas palavras aqui, espetáculo público. Vocês já pensaram por que o apóstolo escreve com tanta ênfase, né? Tem um porquê, espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, porque todo escrito de dívida, toda autorização que tinha sido perdida, foi ali cravada na cruz. Então, quando Jesus morre na cruz, o inferno celebra, porque eles pensam então que haviam vencido. Mas mal sabiam eles então que aquela era a derrota final deles, né? Porque Jesus ressuscita ao terceiro dia e ele vai até Satanás. E ele então toma toda essa autoridade que tinha sido ali dada a ele, né? Quando ele fala ali, expôs publicamente, eu achei muito interessante compartilhar, que essa palavra no original da palavra publicamente significa declaração aberta, pública, corajosa. Jesus não fez isso de uma maneira invisível, ele foi de frente a Satanás e expôs perante ele que todo escrito de dívida tinha sido paga. Todo aquele sangue derramado tinha pagado uma dívida e Satanás tinha perdido o governo sobre a humanidade, amém? E depois ele diz ali, triunfando deles na cruz. A palavra triunfando no original grego fala de uma procissão, né? Como uma procissão ali, uma parada de procissão como um general vencedor fazia quando ele estava voltando para casa. Então, quando os generais venciam as guerras, eles estavam retornando, uma terra distante, haviam conquistado uma terra distante, estavam retornando para casa, eles faziam um espetáculo público, um desfile, todos os seus inimigos enfileirados, em fila indiana, todos acorrentados no pescoço e despojados. Sabe o que é despojados? Despidos, nus. E atrás deles ainda as armas que haviam também sido vencidas. Então o general fazia esse desfile, né? Fazia, então acabava sendo um espetáculo mesmo, do triunfo dele.
para glória do rei, porque o general estava ali trazendo a glória para aquele rei que havia conquistado. Os romanos faziam muito isso, né? Então, foi isso que Jesus fez, né? Jesus, quando ele volta ali, ele apresenta ao Pai o inimigo derrotado, junto todos os demônios despidos do poder e da autoridade que eles tinham sobre as nossas vidas. Amém? Eles já sabem que eles estão condenados. Quando ali nós vemos Jesus caminhando sobre a terra, muitas vezes os demônios falavam sobre isso. Viesse nos atormentar antes do tempo. Não chegou a hora ainda. Eles sabem que eles já estão com a sentença deles declarada. Eles já estão condenados ao lago de enxofre, né? E fogo. E ali eles vão passar a eternidade, que resta-lhes pouco tempo, né? Então nosso Deus, Jesus, não está em guerra, nem tem guerra. Se ele se apresenta, não há nem guerra, porque ele já é o Todo-Poderoso. Quem está em guerra somos nós. Nós é que precisamos exercer a autoridade que nos foi confiada, que nos foi delegada no mundo espiritual. Então, nós não precisamos temer, nós não precisamos andar ansiosos, porque Ele tem cuidado de nós. E como diz a Bíblia, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque quem governa o mundo é Satanás. Mas nós não pertencemos a esse mundo. Então, Satanás foi humilhado, foi exposto publicamente, foi derrotado, suas armas foram depostas, né, para a glória de Deus. E a terceira coisa que eu quero abordar com os irmãos aqui: entenda quem você é e entenda o propósito dessa autoridade. A primeira coisa ali, entenda quem você é. Segunda Coríntios 5:20, 2 Coríntios 5:20, nos fala que nós somos embaixadores de Cristo. Então diz ali: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, né? Por amor a Cristo. E ali ele fala sobre nós nos reconciliarmos com Deus, porque Ele reconciliou toda a criação com Deus Pai. E a Bíblia nos orienta, né, que nós precisamos ser reconciliadores. Depois que nós fomos reconciliados com Deus, nós estávamos num estado de inimizade, nós pertencíamos ao reino das trevas. E esse texto está dizendo então que quem nós somos? Muitas coisas a Bíblia fala. Nós somos filhos de Deus, nós somos feitura do nosso Deus, criaturas feitas por Ele, né? Nos tornamos filhos e temos autoridade. Não só autoridade, também temos direito à herança. Lembra que nós abordamos, para quem estava aqui dia 30, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Tudo isso já foi conquistado por nós na cruz. Então o embaixador, ele é alguém com uma patente elevada, ele é uma pessoa importante. E quando então abre-se um espaço de uma embaixada num país, aquele território passa a ser território como se fosse ele estivesse na sua própria nação. Então, a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, o embaixador, quem está lá, não significa então que é como se eles estivessem em solo americano e não em solo brasileiro. E o que vale dentro da embaixada são as leis americanas e não as leis brasileiras. Então, se nós somos embaixadores de Cristo, nós pertencemos ao reino do Filho do seu amor, as leis que regem as nossas vidas são as leis celestiais, são as leis do nosso Deus. Por isso que nós somos ali, a Bíblia fala que somos então estrangeiros em terra estranha. Nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos aqui, mas nós já temos uma morada reservada para nós. Quantos creem nisso? Amém? Então, nós somos esses embaixadores, né? O inimigo não tem poder no nosso território.
É isso que nós estamos falando aqui, né? Então declare a vitória em nome de Jesus, exerça a tua autoridade, porque nós somos representantes do nosso Deus, representantes do céu. Se for possível, eu sei que muitos não gostam, mas se você sentir liberdade, eu gostaria que você olhasse e dissesse essa frase para quem está do seu lado, e dissesse: você é representante do céu aqui na terra. Essa é a sua verdadeira identidade. Nós precisamos andar nessa identidade, irmãos. Como o irmão Amaury falou aqui, eu não estava ali mas no escritório, mas eu ouvi. Nós não precisamos andar, né, cabisbaixos. Nós fomos postos por cabeça e não por cauda. Nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, né? E eu lembro aqui agora de um exemplo, antes de eu partir para a conclusão. Um exemplo que o pastor Luciano Subirá lhe conta, né? De um irmão que antes de se converter pertencia então ao reino das trevas e fazia as obras das trevas. E então o cavalo ali que estava conduzindo aquele ritual pediu que ele fosse, né, até o cemitério ali para... precisava de um corpo ou algo semelhante. Ele tinha que ir lá no cemitério e mexer então em um corpo, né? E esse homem então se dirigiu ali, mas a sepultura que ele escolheu não pôde ser violada. E ele se converte por esse motivo, porque quando ele foi violar aquela sepultura ali no cemitério, Satanás avisou: não, esse aí não dá, esse aí eu não posso tocar, porque era então um crente que havia falecido. Então nem mesmo corpos, restos mortais podiam ser tocados pelo diabo. Está entendendo quem nós somos no reino espiritual? Nós temos um selo sobre as nossas vidas, nós temos uma marca. Então eu gostaria de perguntar: como será que cada um de nós tem sido conhecido no reino espiritual? Lá vem aquele crente que não me resiste, e eu vou me infiltrando, e eu vou fazendo, e eu vou aprontando. Ou será que os demônios já conhecem o teu nome? Porque você tem exercido a autoridade que o Deus Todo-Poderoso tem dado sobre a tua vida, né? Então, qual que é o propósito, né, dessa autoridade ali? Ele diz, né, entenda quem você é e entenda o propósito dessa autoridade. O propósito da autoridade é para nós avançarmos e conquistarmos. É para nós andarmos em vitória, como Jesus nos prometeu ali em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Por que nós não temos vida em abundância? Porque o diabo rouba, mata e destrói. E muitas vezes ele está fazendo isso e nós não estamos exercendo a autoridade. Entenda que também o exercício da nossa autoridade, ele está também sujeito a uma coisa que você precisa praticar, que é: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele vai fugir. Então nós precisamos estar debaixo de autoridade. Nós temos que romper com toda a rebeldia na nossa vida, né? A esposa submetendo-se ao cabeça da sua casa, que é o homem que tem a liderança sobre ela, e os dois governam junto o lar. E assim, a igreja submetendo-se ao governo de Cristo, né, e às autoridades instituídas pelo Senhor. E Jesus recebeu essa autoridade de Deus Pai, né, o Criador de todas as coisas, Ele que governa. Mateus 28, 18 ao 20, é um texto bem conhecido. Nós lemos o versículo 18, que Jesus está dizendo ali: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí ele delega-nos essa autoridade. Nós vamos ver mais uma vez ele dizendo assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu queria também que nós já aproveitássemos e lêssemos Marcos 16:14,
Jesus aparece ali aos discípulos e aos 11, né? Porque Judas já havia se suicidado, e ele diz, enquanto comiam, censurou a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram que os tinha visto depois da ressurreição. E ali ele dá essa ordem: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Vamos ler juntos? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Ele está nos dando essa autoridade. Ele está dizendo então que nós também passaríamos aos outros essa autoridade que nos foi dada através dele. Para quê, irmãos? Para que a igreja se expanda, para que a igreja governe, para que os filhos de Deus governem sobre a terra, para que a gente não venha submeter, né, em nenhum momento a Satanás. Então, ele nos deu autoridade para tomar posse, para dominar, para prosperar, para ter abundância, para que o reino dele se manifeste sobre a terra. Nós não temos que retroceder, nós não temos que se encurvar, nós não temos que se amedrontar, nós não temos que se intimidar. Nós temos que resistir o diabo, e ele vai saber com quem ele está lidando, que ele vai ter que fugir. Amém? Então, eu quero concluir aqui falando sobre isso. Mas então, se ele não tem autoridade sobre a minha vida, Jusilei, se ele não tem autoridade, então se eu não pequei, tá tudo bem. Não, a Bíblia fala que nós precisamos resistir. Foi isso que Deus fez. Ele expulsou então Lúcifer dos céus. Jesus, quando venceu a tentação, ele diz: retira-te. E nós precisamos da mesma forma, né, fazer isso, né? Nós somos parte do exército de Deus, não somos carne para ser devorada pelos leões, né? Mas nós já temos a vitória em nossas vidas, né? Não seremos enganados como presas fáceis, porque nós temos tido a oportunidade de conhecer as ações de Satanás, né? E primeira coisa então que Jesus fez ali, quando ele aparece aos discípulos, além de censurar a incredulidade deles, foi delegar a autoridade para eles antes de enviar. E depois disso também a gente vê que lá, se não me engano, em João 20, agora eu não lembro, não sei se eu marquei, Marcos 10, marquei. Marcos 10, ele chama também ali os discípulos e dá a autoridade para eles, né? E não apenas isso, lá em Lucas 10 também nós vemos que aqueles 70 que também foram enviados, nós não vemos. Você poderia dizer, não, então só tem autoridade quem é liderança, quem foi ordenado, né, de uma maneira assim específica. Mas nós vemos que quando ele envia os 70, eles voltam contando, admirados, né, que os espíritos malignos lhes submetiam. Jesus não veio especificamente e delegou autoridade para eles, mas eles estavam carregando a autoridade do nome de Jesus por onde eles iam. Então os demônios sabem que eles foram condenados, que ele tem um tempo determinado de ação, né? Então quando Jesus conta ali, este texto é interessante e gostaria de ler, né? Vamos ler Lucas 10, fazendo um favor. Lucas 10, do 17 ao 19. Então, quando os discípulos voltam ali, admirados, porque os demônios estavam submetendo, ele fala algo que parece desconexo, mas que tem tudo a ver. Então, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Porque ele estava lá. Ele viu Satanás sendo expulso. Então, eu vi Satanás, volta no 18. Os discípulos compartilham sobre a autoridade que eles tinham no nome de Jesus, né? Pode voltar. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E foi isso que ele respondeu. Porque eu vi quando ele foi
deposto, né, da sua autoridade nos céus. É isso que ele está dizendo para os discípulos. E aí ele continua e afirma, 19: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Irmãos, vamos ler juntos isso aqui? Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Sabe o que é esse pisar aqui? Fala pisotear até esmagar os ossos. Não sobra nada de vida ali. É isso que nós nascemos, o propósito dessa autoridade é para que nós pisemos na cabeça do diabo. Pisoteemos até esmagar os ossos. Amém? Irmãos, estão comigo? Entendendo aqui? Então, nós recebemos essa patente do nosso Deus, essa autorização. Vocês viram que hoje eu fui mais rápida, né? Amém? Porque eu quero que nós tenhamos a oportunidade de exercer a nossa autoridade, né? Esse texto de Marcos, ele está nos mostrando uma coisa. Ele diz que nós precisamos liberar essa palavra de autoridade. O homem precisa resistir, ele precisa, então, liberar essa palavra. Lá no Éden, Adão, ele falhou no exercício da sua autoridade, certo? Ele não exerceu a autoridade, não guardou ali, porque tinha sido dado a ele a autoridade para governar. Ele tinha que ter resistido às seduções da serpente, ele e Eva, porque eles foram instruídos, havia um limite claro que eles não deviam ultrapassar. Mas Jesus, o que ele fez por nós, que nós repetimos aquela hora? Nos reposicionou nessa autoridade. Deus precisou expulsar ele, porque quando ele diz ali, eu vi Satanás caindo como relâmpago do céu, ele estava dizendo, nem ao meu pai ele submeteu. Então não se engane, Satanás não deixou de resistir nem a Deus. Vocês acham que ele vai deixar as nossas ações passarem batido sem vir contra as nossas vidas? Não tem ponto neutro na guerra. Amém? Nós somos o exército de Deus, precisamos exercer essa autoridade que nos foi dada. A igreja de Cristo tem autoridade. Ela tem autoridade para profetizar, para abrir, né, os céus. E eu gostaria que nós lêssemos esse texto, né, de Mateus 18, que fala sobre essa autoridade, que nos foi dada autoridade. Tudo aquilo que nós ligarmos terá sido ligado, ligarmos na terra terá sido ligado no céu. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do meu Pai que estás no céu, nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. O Senhor está aqui, amém? Fique de pé nessa hora, nós vamos exercer a nossa autoridade. Eu não sei pelo que você quer orar, mas nós precisamos liberar palavra de resistência a Satanás muitas vezes. Sabermos quem ele é. E interessante, irmãos, que no dia 30 aqui eu comentei sobre isso. Sabe por que nós perdemos muitas vezes? Porque nós falhamos na nossa união com Cristo. Quando Tiago 4,7 diz ali, submetam-se pois a Deus. Ele está falando sobre nós submetermos não somente a Deus, mas todas as autoridades ali por Ele constituídas. Então, quando nós resistimos à autoridade, nós estamos atraindo sobre nós, né, todas as consequências do pecado da rebelião. Vocês conhecem aquela passagem em que Saul é repreendido pelo profeta, e o profeta faz uma comparação muito forte, e ele diz, porque a rebeldia como pecado de feitiçaria. E ele está colocando ali que então, quando nós nos rebelamos contra a autoridade,
contra a autoridade de Deus, contra uma autoridade espiritual, contra a autoridade do pai, contra a autoridade do marido, contra a autoridade de um patrão que você mesmo se colocou sobre aquela autoridade, você está atraindo sobre você demônios. Porque é isso que a feitiçaria faz. Eles tocam os tambores para que os espíritos desçam, não é isso, irmãos? Então, um pecado muito sério. E nós temos a oportunidade de nos arrependermos, nós temos a oportunidade de pedir perdão por todas as vezes que as mulheres aqui se levantaram contra os seus cônjuges. Os filhos têm a oportunidade de se arrependerem todas as vezes que resistiram à autoridade de seus pais. Nós temos também a oportunidade de pedir perdão a Deus todas as vezes que nós resistimos às autoridades por Ele instituídas, autoridades espirituais ou civis, para que nós não venhamos atrair a atuação demoníaca sobre as nossas vidas. E aí nós, então, se submetendo a Deus, fortalecendo a nossa união com Cristo, nós estamos cada vez mais prontos para exercer essa autoridade que o Senhor nos deu. E o Senhor deseja levantar a igreja de maneira poderosa sobre a face da terra. E que o Senhor possa colocar nos lugares, nas cadeiras de autoridade, em todas as áreas, pessoas que o temam, pessoas que exerçam a autoridade ali na qual eles estão. Nós podemos cantar aquela primeira música. Já que nós falamos tanto de leão, nós podemos cantar essa, mas sabendo que não é aquele que, como o leão, né, ele vem buscar ao nosso derredor, mas nós estamos exaltando o poder do verdadeiro leão da tribo de Judá, aquele que despojou os demônios, que recuperou para nós essa autoridade, né? Eu queria que você começasse a refletir onde você está, sobre o que você precisa se arrepender por todas as vezes que você se deixou intimidar, se deixou amedrontar, duvidou de que Deus podia cuidar de você. Nós temos autoridade para guerrear, né? E a nossa sujeição a Deus fortalece essa autoridade. Jesus, quando estava ali na cruz, Ele derramou o seu sangue, perdoou nossos pecados. Não só isso, Ele nos justificou. Não tem mais acusação contra nós. Uma das coisas que eu esqueci de falar aqui é que uma das artimanhas maiores de Satanás contra nós é a acusação. Ele quer nos fazer duvidar da autoridade que nos foi dada. Ele quer nos fazer duvidar da posição que nos foi dada. Talvez Ele esteja tentando te tirar da posição que Deus te deu, do ministério que Deus te deu, da família. E nós vamos resistir. Eu queria que você, enquanto o louvor está aqui adorando, tomasse a tua posição de guerra como um soldado de Cristo. Se você está com o seu cônjuge, que vocês possam exercer a autoridade e orar sobre a sua família, declarando salvação, declarando restauração, declarando libertação, ordenando que Satanás tire as patas imundas dele de tudo aquilo que nos diz respeito, de todos os da nossa casa. Mas antes disso, se você sente necessidade, arrependa-se, se acerte com o Senhor e fale: Senhor, eu pertenço ao teu reino. Também, se tem alguém aqui que não pertence ao reino da luz, eu quero dar essa oportunidade. Se você sente-se na dúvida ainda de que você está sob o governo de Deus, eu queria que os irmãos fechassem os olhos. Não vou pedir para você vir aqui nesse momento, mas se você tem essa dúvida: puxa, mas será que eu estou sobre o governo da luz, né? Então que você possa confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque lá em Efésios 6:10, quando ele fala da armadura, ali no exercício da autoridade, na guerra espiritual, a primeira coisa que ele diz, que nós precisamos do capacete da salvação. Nós precisamos ser salvos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, se você sente que é necessário você se reconciliar com Deus, ou você entregar sua vida a Deus,
eu quero te dar essa oportunidade. Pai, nós queremos, Senhor, entregar essas pessoas que não sentem-se ainda ou não entregaram-se, Senhor, a Ti. E nós queremos pedir a Ti, Senhor, perdoa os seus pecados, Senhor. Pai, nós declaramos que Tu és o Senhor e o Salvador dessas vidas que estão aí orando essa mesma oração. E que os nomes delas, Senhor, sejam escritos no livro da vida. Senhor, aqueles que estavam afastados, aqueles que abriram, Senhor, legalidade e perderam, Senhor, ali, ó Deus, o governo seu sobre a vida delas, e Satanás passou a exercer esse governo. Nós queremos juntos, como corpo, como igreja, nos arrepender, Senhor, nos arrepender por abrir legalidades a Satanás. Eu não sei quais pecados você precisa confessá-los, mas se você tem pecados para confessar, faça isso agora. Nós, Senhor, te pedimos perdão, perdão por ter deixado o Senhor enganar por Satanás. Senhor, por abrirmos essas brechas, nós te pedimos, Senhor, vem, lava-nos com teu sangue, limpa-nos, Senhor, purifica-nos. Oh Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós queremos nos reconciliar contigo, Senhor. Eu oro com esses irmãos, Pai, que por algum motivo estavam, Senhor, afastados, Senhor, dessa aliança contigo. E nós nos reconciliamos, Senhor, recebendo de Ti o perdão. Senhor, nós queremos exercer a nossa autoridade, exercer a autoridade, ordenando que Satanás, Senhor, retroceda sobre todas as ações dele na nossa vida, na nossa família, Senhor, na nossa célula, na nossa igreja, no meio, Senhor, da nossa sociedade, da nossa nação. Abra os teus lábios e comece a exercer a tua autoridade, liberar palavras de resistência a Satanás. Declare a salvação dele sobre as pessoas que estão sob a tua liderança. Se você é um líder, comece a exercer a autoridade de Deus, que Deus te concedeu sobre essas pessoas, e comece a ordenar que Satanás se afaste dessas pessoas. Comece a resistir às obras, os enganos de Satanás sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre as tuas propriedades, sobre o teu emprego, sobre o teu ministério, sobre a igreja. Comece a exercer essa autoridade, liberar palavras de autoridade. O mundo espiritual funciona dessa maneira, através das nossas palavras. As renúncias que fazemos são através das palavras. Declare a falência de Satanás ali no teu trabalho, na tua escola,
rebelião, rebeldia, facção, engano, Senhor. Nós resistimos todas as obras, Senhor, de Satanás, todo espírito de zombaria, Senhor, todo espírito, Senhor, dos infernos que tem, Senhor, armado ciladas, Senhor, que essas ciladas sejam desfeitas pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de intriga, Senhor, todo espírito que age na amargura, ali a tua palavra nos fala, Senhor, que Satanás passa a agir quando nós não liberamos perdão.